Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Palmeiras e Cruzeiro, Campeonato Brasileiro 2025, 30ª rodada, Allianz Parque, 8h30 da noite. Verdão que vai em busca aí de uma reabilitação após a derrota para a LDU fora de casa, mas agora são dois jogos no Allianz Parque, hoje contra o Cruzeiro e na quinta contra a LDU, que vai ser batalha, vai ser guerra no Allianz Parque. Vamos aí reagir às informações do Palmeiras com o Nicolete, trazer também o Elton Serra, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Claro que fica dividida a atenção do Palmeiras nesse momento entre dois jogos tão importantes, né? E aí, como recuperar a confiança desse time, que tem esse retrospecto contra times lá de cima? É na própria história do Palmeiras que tem que buscar inspiração. Um time que virou contra o São Paulo em questão de 20 minutos, conseguiu fazer 3 gols. Tem aquela história contra o Botafogo, que perdia por 3-0, conseguiu virar para 4-3. Será que a história pode ajudar o Palmeiras nessa sequência? Eu acho que esse elenco, claro que a história pode ajudar, mas eu acho que esse elenco é um elenco que consegue sair de adversidades muito rápido. Já mostrou isso ao longo dos anos. E é claro, né, muitos jogadores chegaram, alguns jogadores saíram. A essência continua ali. É um time que consegue driblar as oscilações muito rapidamente, Edu. Então imagino que para o jogo contra o Cruzeiro, porque você tem que virar a chave, né, para o Campeonato Brasileiro, é o Palmeiras com a mobilização necessária para conquistar um resultado que o mantenha na liderança do campeonato, para dar tranquilidade também nesse jogo contra a equipe da LDU na quinta-feira pela volta da Libertadores. É um jogo, pensando, né, nesse jogo contra o Cruzeiro, que não dá para você descartar a titularidade dos principais jogadores. A gente falou sobre isso na quinta-feira, né? E há um indicativo de que o Abel Ferreira vai poupar poucos jogadores para essa partida contra o Cruzeiro, os mais desgastados possivelmente, para tentar ir para quinta-feira buscar uma virada. É uma virada possível. Eu acredito que o Palmeiras tenha essa capacidade de fazer pelo menos 3 gols de diferença, Edu, em casa, para levar a partida para os pênaltis. Mas é uma vantagem gigantesca que conseguiu a LDU, muito por conta do desempenho abaixo do Palmeiras no primeiro tempo do jogo. Então é um Palmeiras que vai ter que jogar como nunca jogou na temporada e vai ter que ser um Palmeiras que vai ter que esquecer o que aconteceu no jogo de ida, porque é algo que não deve se repetir tão cedo. Então é um desafio bem complicado. Aliás, 2 desafios bem complicados, porque o Cruzeiro também será um desafiante que, até aproveitando esse momento do Palmeiras, quer distanciar ou quer diminuir a distância para o líder do campeonato. E quem sabe continuar sonhando nessa reta final com o título brasileiro. É isso, esse meio de semana o Cruzeiro ficou só treinando, comendo pipoca, vendo de camarote Palmeiras e Flamengo, se preparando para esse jogo de domingo. Então, vamos falar. Abraço a todos que acompanham o Sport Center. Depois da dura derrota para a LDU na Libertadores em Quito, Palmeiras se prepara para o confronto contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, com alguns desfalques e outros jogadores que devem ser poupados pensando no jogo da volta. 3 jogadores estão fora dessa partida, com certeza, do próximo jogo do Brasileiro contra o Cruzeiro. O Aníbal Moreno, que sentiu dores na panturrilha. O Piquerez, que foi expulso no último jogo do Brasileirão contra o Flamengo. E o Alan, punido pelo STJD. Os 3 estão fora do jogo e o técnico Abel Ferreira também deve dar descanso para os jogadores que vêm de uma sequência no time titular, como Andrés Pereira, Felipe Anderson e a dupla de ataque Vitor Roque e Flaco Lopes, pensando aí na partida da volta no Allianz Parque. Palmeiras precisa de um feito inédito na história da Libertadores. Nunca um time que perdeu a primeira partida por 3 gols de diferença na fase semifinal conseguiu a virada.
Contra o Cruzeiro, Palmeiras vem de 4 vitórias consecutivas no Allianz Parque. A última derrota jogando em casa foi em 2018. Nessa sequência que o Palmeiras acredita para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, virar é possível. Equipes que reverteram desvantagem de 3 ou mais gols na Conmebol Libertadores. A gente vê oitavas de 93, Sporting Cristal e El Nacional. Quartas de 99, Cerro Porteño e Estudiantes de Mérida. Oitavas de 2000, Bolívar e Nacional. Oitavas de 2012, Universidade de Chile e Deportivo Quito. E nas quartas de 2017, River Plate e Jorge Wilstermann. Eu me lembro bem desse, o 8-0, né? O Jorge Wilstermann. Oitavas de 89, o Deportivo Táchira perdeu nos pênaltis após reverter 3-0 do Sol de América. A gente vê que nessa tela não há brasileiros, né? Não é uma história escrita por um brasileiro. Tentará. E eu quero saber de você, meu caro André Kfouri, que maratona, né, do Palmeiras. Pegou o Flamengo, aí tem a LDU, jogo fundamental com o Cruzeiro para ter a volta. Como é que você imagina esse duelo com o Cruzeiro nessa sua curiosidade da escalação? Pois dá para abandonar uma rodada do Campeonato Brasileiro em nome de ter mais força para buscar um jogo épico e uma eventual classificação na Libertadores? Não dá, né? Porque a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro com o Flamengo e, por que não, com o Cruzeiro ali perto também, em relação a matematicamente ainda é possível, ela não permite que o Palmeiras desperdice pontos. Não permite que o Flamengo faça a mesma coisa, mas são situações distintas agora, né? O Palmeiras teve uma viagem mais desgastante, um jogo na altitude, uma derrota contundente, e tem a possibilidade, é claro que tem e precisa acreditar nela, de transformar tudo isso numa classificação heróica no jogo de volta. Mas a gente pode estar há mais ou menos uma semana, se o Palmeiras não conseguir dar a volta na LDU e, entre aspas, poupar muita gente ou dispensar o jogo com o Cruzeiro, a gente pode estar há mais ou menos uma semana de uma situação em que o Palmeiras não terá mais a Libertadores e ficou para trás no Campeonato Brasileiro. É um dilema muito grande. A minha impressão é que a comissão técnica do Palmeiras vai fazer o que diz o manual, digamos assim. Vai olhar muito bem do ponto de vista físico, fisiológico, médico, quem tem condições de esticar a corda um pouco nesse jogo com o Cruzeiro. A gente não pode esquecer que seria mais um jogo em sequência dos titulares, porque os titulares já jogaram no Rio de Janeiro no fim de semana. Sim. Então nós estaríamos falando de aqueles que atuarem em 4 partidas, são, assim, num curto espaço de tempo, 4 jogos da máxima intensidade e da máxima exigência. Mas a minha impressão é que a comissão técnica do Palmeiras vai olhar, vai tentar descobrir quem são esses jogadores. É claro que aqueles que estiverem mais desgastados serão poupados e eu suspeito que não serão poucos jogadores poupados contra o Cruzeiro, num meio a meio para tentar se manter nessa posição na classificação do Brasileirão e não perder força para a volta contra a LDU na semana que vem. Zupac, eu quero te ouvir também, mas antes a gente vai colocar uma tela que mostra o Palmeiras muito bem no Brasileiro, sem dúvida, mas com enormes dificuldades nos enfrentamentos da ponta, né? Ele não tem um bom retrospecto contra times do G6. São 8 jogos até aqui, apenas uma vitória, 2 empates, 5 derrotas, 20,8% é o aproveitamento, gols marcados 5, gols sofridos 10, é o 7º pior desempenho, empatado com o Ceará. Quero te ouvir um pouquinho sobre o valor desse jogo, que a gente sabe que é tamanho, mas nessa avaliação que o Abel vai ter que fazer sobre a condição de cada atleta que tem. Pois a derrota como ela aconteceu para a LDU, ela muda completamente a ideia que a comissão técnica tinha para esse jogo, né? Porque administrar esse jogo do Cruzeiro era parte do processo, né? Para você ter os 2 jogos da LDU de maneira forte, mas a maneira que o Palmeiras perdeu para a LDU, a derrota para o Flamengo no final de semana e o risco dos 2 campeonatos, como bem disse o André, tornam o jogo do Cruzeiro muito menos administrável. Mas, ao mesmo tempo, você tem que administrar. Então, é de fato uma encruzilhada nesse sentido.
Não vejo como o Abel repetir a escalação, por mais importante que seja, por mais valioso que seja o Campeonato Brasileiro, por maior que seja o risco de você enfrentar o terceiro colocado, tendo o Flamengo na sua cola, empatado no número de pontos, só atrás no número de vitórias. Mesmo entendendo o peso desse jogo, não tem como o Abel repetir a escalação. Ele não vai repetir a escalação, ele vai ter que mesclar. Para mim, isso é um ponto claro. E aí a questão é o quanto o elenco do Palmeiras vai segurar o enfrentamento contra o Cruzeiro, um time da competitividade do Cruzeiro, que já viveu o seu melhor momento no campeonato, é verdade. O segundo turno do Cruzeiro é um pouco menos consistente do que a gente... Nos últimos meses, né, a gente tem tratado o Palmeiras de maneira muito justa como um time em viés de alta indiscutível. Esse time vem de 2 derrotas consecutivas, as 2 que ele não poderia ter. Então eu estou curioso para ver o reflexo disso no jogo de domingo. E em relação a estatísticas, a gente mostrou uma tela com equipes que conseguiram, né, dar a volta em derrotas semelhantes à do Palmeiras contra a LDU. Tem um número que é... Para quem leva com mais importância esse tipo de coisa, o futebol muitas vezes não respeita essas sequências, mas o momento atual do Palmeiras é assim. Dirigido pelo Abel, o Palmeiras jamais virou um confronto na Libertadores e na Copa do Brasil. As viradas só aconteceram em jogos de mata-mata no Campeonato Estadual. Seja na Libertadores, seja na Copa do Brasil, sempre que o Palmeiras saiu perdendo no mata-mata, ele não conseguiu se classificar. E agora não é nenhuma questão de estar perdendo, é estar perdendo por uma diferença de gols muito expressiva. Isso não significa que, né, aquilo que é improvável não possa acontecer na semana que vem aqui em São Paulo, mas, além de tudo isso, essa diferença de gols torna ainda mais improvável que o Palmeiras prossiga na Libertadores. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida de hoje entre Palmeiras e Cruzeiro. Verdão vai em busca aí de uma reabilitação após a derrota para a LDU e também uma vitória hoje para ganhar moral para a partida de quinta-feira. Trazer aqui alguns números aí do Palmeiras, né? É uma pergunta, não rende contra os melhores números do Palmeiras contra as equipes do G6 do Brasileirão. São 8 jogos, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Um aproveitamento de 20,8%, gols marcados 5, gols sofridos 10. Então o aproveitamento contra o G6 não tá bom, né? Então precisa melhorar. Vamos ver se já melhora a partir de hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.